Boa noite, amados e queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui e eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje para o capítulo 32 do livro de Gênesis. Lembrando aos irmãos que estamos com todos os capítulos até o 31 já lá no canal do YouTube. Busquem lá, acompanhem conosco a leitura bíblica, a reflexão, essa jornada bíblica conosco, amém? Nós vamos aprendendo como foi a nossa caminhada, a caminhada da humanidade com esse Deus buscando o pecador em todo o tempo para salvar. É uma história maravilhosa, é a nossa história. E quando nós conhecemos a nossa história, nós sabemos de onde nós viemos e fica mais fácil para nós saber para onde nós estamos indo, na verdade. Então, acompanhem conosco. Aqueles que ainda não sabem e que ainda não começaram, nós já estamos no capítulo 32. Nosso objetivo é, ao término de um ano, nós terminarmos de ler até o capítulo 22 de Apocalipse com vocês. E lembrando, então, que se nós fizermos 5 capítulos ao dia, nós chegamos ao nosso objetivo. Amém? Forte abraço. Deus abençoe a todos. Capítulo 32. Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou: "Esse é o campo de Deus", e por isso deu àquele lugar o nome de Mahanaim, 2 exércitos. Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida por Edom, com o objetivo de se reunir com Esaú. E ele lhes ordenou: "Assim falareis a Esaú, meu senhor: Eis a mensagem do teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali permaneci trabalhando até esses dias. Ganhei bois, jumentos, ovelhas e cabras, escravas e escravos. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas em paz." Os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias: "Fomos ao teu irmão. Ele mesmo vem agora ao teu encontro e há 400 homens com ele." Mas Esaú contestou: "Eu tenho o suficiente, meu irmão." Perdão. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então, dividiu em 2 exércitos os homens que os acompanhavam, como também as ovelhas, cabras, bois e camelos. Pois assim planejou: se Esaú vier e concentrar seu ataque em um dos grupos, o outro terá chance de escapar. Então Jacó orou: "Ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, o Senhor que me orientasse, retorna à tua terra, à tua parentela, e eu te farei prosperar. Reconheço que eu não sou digno de toda a bondade, lealdade misericordiosa com que o Senhor tem tratado seu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão e agora posso formar 2 exércitos. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú. Eu tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive mães e crianças. Foste tu com efeito que disseste: eu te acumularei de bênçãos e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar, de tão numerosa." Assim, depois de passar-lhe mesmo a noite, separou entre seus rebanhos um presente para oferecer ao seu irmão Esaú. Um presente de 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 4 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu todos esses animais em grupos e pôs um servo para tomar conta de cada rebanho. E deu a seguinte ordem: "Ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem: "Quando meu irmão Esaú te encontrar e te indagar de quem és, para onde vais, a quem pertence, o que está diante de ti, responderás: é do teu servo Jacó, é um presente oferecido a Esaú, meu senhor.
e ele mesmo chegará atrás de nós. Assim Jacó deu a mesma instrução ao segundo e ao terceiro e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos que seriam entregues. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando encontrares, e declarareis: teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós. Em verdade, dizia Jacó para si mesmo: eu aplacarei a ira de Esaú com o presente que me antecede, e em seguida me apresentarei a ele, e talvez me conceda graça e paz. O presente seguiu adiante, Jacó repousou um pouco naquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto eles lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como um príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. E o homem disse: por que me perguntas pelo nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por esse motivo, os descendentes de Israel até hoje não comem o músculo ligado à junta dos quadris dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa no nervo ciático. Queridos, assim como Jacó, todo mundo tem um passado. Esse passado muitas vezes assombra o presente. Problemas mal resolvidos sempre assombram o presente. Culpas, muitas outras sombras podem roubar a paz, esmagar a alma e afrontar a nossa felicidade. Não basta se tornar um crente. É preciso se libertar das sombras do passado. E para isso, nós precisamos das orientações psicológicas e espirituais do Deus que nos criou e que conhece toda a complexidade da mente humana, né? Queridos, não tem ciência, psiquiatra, psicólogo e outras coisas que as pessoas procuram, não tem terapia para a alma que funcione realmente, que mude a história de uma pessoa. Nós precisamos, os psicólogos, os psiquiatras, não estou dizendo que não devemos ir, eles conseguem, com a ciência, de certa forma, entrar na mente humana e fazer com que a mente se volte a enxergar as coisas que estão acontecendo dentro dela. No entanto, para consertar os erros do passado, para consertar e para cicatrizar as feridas da alma, nós necessitamos das orientações psicológicas e espirituais do Deus que nos criou, porque só Ele de verdade conhece toda a complexidade da mente humana. Só Deus é capaz de curar as feridas da alma causadas pelos mais complexos problemas humanos, depois de curar as feridas. Só Ele, queridos. Ele mesmo tem o poder para restaurar as áreas que foram destruídas pelas aflições causadas pelo pecado, enquanto Ele mesmo liberta completamente dos traumas causados pelas escolhas erradas de uma vida mundana. É só Deus, queridos.
O ser humano, ele causa a si mesmo tantos problemas. Nós somos especialistas em causar problemas para nós mesmos, que no momento em que Deus vem e traz a solução, logo o ser humano ataca a Deus. É uma coisa muito maluca, né? Mas a gente está tão acostumado a criar problemas para nós mesmos, que quando a gente vê, quando Deus traz a solução, a gente não acredita e a gente quer atacar o Deus que quer nos ajudar de todas as formas. Existe uma tendência desde o Éden, desde o primeiro pecado, o ser humano tem uma tendência que é fugir da presença de Deus. A gente inventa tantas coisas para fugir da presença de Deus. Aqui lá no capítulo 31, melhor dizendo, Deus mandou Jacó voltar para o lugar onde os seus problemas haviam começado com seu irmão. Jacó resolvia seus problemas fugindo. Aprendeu isso com Rebeca, sua mãe. Infelizmente, né? Mas agora os traumas que constrangiam ele o fizeram fugir do sogro. Só que desta vez, Deus mudou o rumo e ajudou ele a resolver os problemas com o sogro. Aí, a partir do capítulo 32, nós vamos ver o terrível passado incomodou tanto, mas tanto, que mesmo Deus mostrando que estava no controle da situação, ele esperou a morte quando foi encontrar com seu irmão. O medo, a angústia, a aflição, os traumas, a insegurança, as dúvidas, o remorso foram fazendo de Jacó uma pessoa completamente complexada. Feito nós somos, né? Os fantasmas do passado levaram Jacó a atacar o único que poderia resolver os seus problemas. E ao invés de se render logo, ele lutou a noite toda com Deus. Jacó tinha muito da fé de Abraão. Antes de nós continuar, vamos pensar um pouquinho na luta, né? Jacó lutou a noite toda com Deus. Nós passamos quanto tempo da nossa vida lutando com Deus? Até mesmo nas nossas orações, nós oramos lutando para que Deus faça a nossa vontade, para que Ele abra a mão dele para fazer a nossa. Que loucura, queridos. Mas quando chegou de manhã, Jacó se rendeu. Machucado, ele disse: me abençoa, por favor. Não vou te soltar antes que o Senhor me abençoe. E a bênção que Jacó precisava era aquela que a gente precisa. Não era uma bencinha, né? Ele precisava ser completamente transformado. Ele precisava mudar de nome. Ele precisava mudar de caráter. E Deus mudou o caráter e mudou o nome dele. Jacó tinha muito, muito da fé de Abraão, seu avô. E também ele tinha muito da lealdade de Isaac, seu pai. E também era muito ciumento, como Sara, sua avó. E aliado a todas essas características, ele era astuto. Herdou a falta de escrúpulos de Rebeca, sua mãe. Muitos culpam a carga genética, o ambiente em que crescem pelo ser humano que se tornam. Mas o caminho para a cura começa no reconhecimento de que cada ser humano é produto das suas próprias escolhas. Presta atenção nisso, queridos. Não é o ambiente, não é a genética. Até porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, já não existe mais genética. Nós mudamos
Agora o nosso caráter é moldado pelas Escrituras. Agora a nossa vida é moldada pelas Escrituras, pelo caráter de Cristo. O caminho da cura começa quando a gente reconhece isso, que cada ser humano é produto das suas próprias escolhas. Gravem isso. Cada ser humano é o produto de suas próprias escolhas. Não tem escolhas, querido, que não tenham consequências na nossa vida. Não tem, não existe. O que nós plantamos, o que nós escolhemos, é o que nós vamos ser. Se nós escolhemos a Cristo, nós vamos ser parecidos com Cristo. Cada escolha errada vai produzir péssimos resultados. Cada escolha errada pode produzir muitos péssimos resultados, queridos. Mas se a gente aprender com Jacó que determinadas atitudes são o ponto do recomeço da nossa vida, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Aqui, a partir do verso 9, até o verso 12, Jacó faz tudo o que está ao seu alcance. Recorre a Deus em oração, reconhece que ele tem todo o poder e coloca tudo nas suas mãos. Aí, a partir do verso 25, no 25 e no 26, ele reconhece a sua fragilidade e implora as bênçãos e a misericórdia e a graça de Deus. E a partir do verso 27, até o final, ele se rende ao se encontrar com Deus e permitir que Deus mude até mesmo o seu nome. A mudança de nome significa mudança de caráter. É impossível estar na presença de Deus e não ter um caráter transformado. Muitas pessoas estão nas igrejas. Muitas pessoas estão dentro das congregações. Muitas pessoas se autodenominam cristãs. Mas não existe um cristão que não teve o caráter transformado. Ou teve o caráter transformado, ou não é um cristão. Examina a tua vida hoje, irmão querido, irmã querida. Deixa Deus mudar a tua história. E lembra disso. É impossível encontrar com Deus e não ter o caráter mudado. Se tu ainda não teve um encontro com Deus, faz o que Jacó fez. Grita por socorro. Chama Ele. Chama Ele. Reconhece o quanto tu precisa dEle. Reconhece o quanto necessita da graça e das bênçãos dEle. E deixa Ele te abençoar. E diga a Ele que o que tu mais quer é ser parecido com Jesus Cristo. Ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que o seu rosto
venha refletir sobre todos nós. Amém? Até o próximo capítulo. Em nome de Jesus.